Bom, eu me chamo Casey, tenho um filho de 12 anos que está dentro do espectro. A minha vida hoje, na verdade, ela é uma vida permeada por preocupação, né? E a minha divisão entre o meu consultório de psicologia, todas as atividades de psicologia, que é a minha profissão, e todas as terapias que Pedro precisa fazer. Na verdade, assim, hoje ele faz todo o trabalho terapêutico. A socialização ainda é um dos maiores desafios que ele tem. Então, nas terapias, a gente normalmente faz outras atividades, como esporte, jiu-jitsu, o vôlei, que dá a oportunidade dele, de alguma forma, socializar muito mais. Conto com todo um apoio familiar, né, principalmente da minha mãe, para me ajudar a fazer essa rotina. E é bem complicadinho. Pedro é uma criança prematura, né, de uma gestação muito complicada, muito mesmo. Eu tive questões recorrentes de taquicardia, eu vivia no hospital, fiz 17 ultrassonografias em 7 meses. Pedro nasceu, né, prematuro de uma cesariana por conta de uma bolsa rota e chegou a ficar, né, na UTI por 5 dias. Então, o grande primeiro desafio foi a amamentação, porque Pedro não mamava como as outras crianças, né? Ele só mamava de pé. E eu achava aquilo mega esquisito, né? Procurei ajuda de enfermeira, né? De pessoas que pudessem me orientar, mas era dessa forma que eu conseguia amamentar meu filho. E naquele momento eu já vi que tinha alguma coisa errada. Depois, ele crescendo mais um pouco, o que acontecia era ele não virava, né? Todas as vezes que a gente chamava o Pedro. E era muito difícil para mim, porque as pessoas perguntavam: seu filho é surdo? E eu sabia que ele não era surdo, né? E aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa diferente. Eu fiz todo, né, um trabalho de investigação, fui a alguns profissionais, alguns falaram que ele estava dentro do ritmo de desenvolvimento. O pai não acreditava, falava que, como eu era psicóloga, eu estava buscando, né, problema. Minha mãe não acreditava. Então, até hoje, né, eu tenho muita dificuldade em lidar com um desenvolvimento atípico e um diagnóstico tardio, né? Aconteceram algumas situações até que esse diagnóstico chegasse. Aconteciam situações do tipo, eu tá dando papinha para ele e ele começar a falar as cores, né, dos legumes em inglês, por exemplo, né? E a escola não ser uma escola bilíngue. E eu falei, gente, como é que essa criança tá falando com 3 anos? Coisas que, né, ele não tem acesso. Eu me peguei por diversas vezes, assim, dentro do carro dirigindo e ele atrás, né? Mamãe, você sabe como é que funciona a energia eólica? E aí ele me dá toda a descrição da energia eólica com 5 anos. E era bem complicado, porque como ele é uma criança que tem um nível de inteligência muito acima da média, os médicos, eles não conseguiam fechar um diagnóstico preciso. Eu passei por muitos médicos, o que era terrível para mim, porque eu já era desacreditada pela minha própria família em função dele ser uma criança atípica, né? E eu ser uma profissional de saúde. E eu me cobrava absurdamente por isso, né? Como é que eu sou psicóloga e eu não consigo diagnosticar o meu próprio filho? Então, foi um processo muito mais intenso, né, de descoberta, de busca, até que eu comecei a buscar outros profissionais, psiquiatra infantil, e fiz as avaliações neuropsicológicas. Hoje, né, o diagnóstico dele é um diagnóstico fechado, mas com grande chance de melhora, né, porque ele tem a comorbidade com déficit de atenção, mas foi um alívio, na verdade, porque até que a gente chegasse no diagnóstico, foi um sofrimento muito grande por não saber como eu tornava a vida do meu filho funcional. Ele passou por muitas situações, assim, complicadas. Eu peguei, por exemplo, já meu filho numa festa de aniversário sendo arrastado pelos colegas, né, dizendo que ele era um Pokémon. As crianças chutando meu filho, né? Então, a dor de ver que outras crianças não brincam com ele da mesma forma, não interagem com ele da mesma forma, é muito difícil. E eu acho que a gente, como mãe atípica, só sonha que seu filho possa ser tratado da mesma forma, possa ter as mesmas condições que as outras crianças. Eu acho que a parte mais difícil foi como o diagnóstico dele veio muito tardiamente, ele já tinha muita noção de algumas coisas que aconteciam.
e das dificuldades que ele tinha. Falar para ele, né, que ele era uma criança autista foi talvez o meu maior desafio, assim. Por que que ele precisava ir para as terapias, de que forma aquelas terapias iriam utilizar e ouvir dele que ele era diferente. Ele falava para mim claramente: mamãe, eu sei que eu sou diferente, eu só não sei o que eu tenho. Esse processo de adaptação foi bacana, mas ele teve todo um trabalho ali de fazer com que ele entendesse o que estava acontecendo, para que ele pudesse ir tranquilo para as terapias e ter uma adesão, né, melhor ao tratamento. Acho que mães têm algum sexto sentido, né, uma intuição muito diferenciada. E as mães possam seguir aquilo que elas acreditam, mesmo que elas sejam desacreditadas por qualquer outra pessoa. Busquem bons profissionais, que busquem locais de referência, aqui como o CPTEA, por exemplo, que tem técnica, que tem profissionais especializados que de fato podem dar uma devolutiva e um amparo que a gente vai precisar para lidar com todo esse processo. E eu gostaria de saber, na verdade, antes de como poder ajudar meu filho, para que ele pudesse se relacionar de uma forma mais segura, de uma forma mais infantil possível, para que ele fosse aceito, para que as crianças pudessem chamá-lo para brincar, né, tivessem prazer na companhia dele, entendendo todas as dificuldades que ele tem, para que ele não tivesse que se enquadrar a uma realidade que para ele, né, é de sofrimento. Eu acho que quanto mais precocemente a gente consegue fazer uma intervenção, um tratamento, as chances disso acontecer são muito maiores. Até agora, ele está entrando na adolescência, tem todas as questões, né, de romance, de paquerinha, né, do próprio corpo, da sexualidade. Quanto mais precocemente, né, essas mães puderem buscar ajuda, uma ajuda especializada, melhor.